tema bem sugestivo, que fala sobre o que mesmo, hein? Não perceberam, não? Estamos falando direto desde o início. Os irmãos perceberam qual é o tema da mensagem, do culto, da liturgia? Adoração. Adoração. Desde o início estamos falando sobre adoração. Você sabe o que é adoração? Você sabe o que é adoração? O que é adoração? Não vale irmão Dalton, tá? Porque é parte de música, né? Ato de exaltar ao Senhor, isso. O que foi, Adailton? Muito bem, colocou também bastante bem isso aí. O que mais? Que alguém pode falar sobre adoração? Quando dava aula no seminário, e uma matéria chamada Culto e Adoração, que nós dávamos essa aula, existia um livro que eu gostava muito de dar para os alunos para que eles pudessem ler e dali tirar assim, alguns resumos e alguns ensinamentos que talvez os irmãos devem até conhecer o autor, talvez, não sei. O pastor Russell Shedd, conhece? O pastor Russell Shedd conhece? Pois é, um camarada realmente, né, interessante. Ele escreveu um livro chamado Culto e Adoração, adoração bíblica, né, sobre esse assunto, adoração bíblica. E nesse livro ele vai trabalhar bem essa ideia do que vem a ser a adoração. E em resumo, que a gente não vai falar o livro todo aqui, não é esse o nosso objetivo, só para os irmãos terem uma ideia, ele diz o seguinte, que a adoração é um ato que deve estar centrado em Deus. O foco é Deus e não o homem. O homem não é o foco, mas sim Deus. O que de Deus? A sua santidade, a sua graça e a sua soberania. A segunda coisa que ele trabalha nesse livro é que a adoração vai muito além de uma simples liturgia, oração, cantar, leitura bíblica, entrega de dízimos. Vai muito além disso do que uma simples liturgia, ou mesmo se limita aqui o espaço físico. A adoração vai muito mais longe do que isso. E ele trabalha bem essa ideia. Ele também trabalha a ideia de que a adoração exige santidade, exige obediência daquele que está adorando a Deus. E, além disso, ela deve ser sempre em espírito e em verdade. Ou seja, baseado nas Escrituras, com a ação do Espírito Santo em nós, nesse momento de entrega a Deus. Então, quando nós vamos à igreja normalmente, ou então quando nós nos reunimos nos lares, né? Quando nós os irmãos que têm o costume de fazer seus cultos domésticos em casa, quando você se reúne ali ou aqui, seja onde for, com o intuito de adorar a Deus, vocês estão naquela hora, naquele momento, voltados única e exclusivamente para a pessoa de Deus. Aqui eu vou botar um parênteses bem grande. Eu respeito a casa das pessoas, lógico. Os irmãos sabem disso, né? Quem já foi visitar sabe muito bem disso. Eu respeito a casa da pessoa. Mas já vou dar uma deixa aqui. Cheguei na casa do irmão Dalton. O irmão Dalton vinha aqui orar com o irmão. O irmão Dalton estava lá. Ô, pastor, seja bem-vindo, pode entrar. Né? E aí, naquele momento, ele estava assistindo televisão, né? A televisão continua ligada no som que estava, e eu lá discutindo com o Dalton no bom sentido, né? Falando, e a televisão ligada, no mesmo som, e estamos aqui, vamos orar, e a televisão ligada no mesmo som. Mas peraí, o que está acontecendo? Será que ele não se tocou de que esse momento é um momento voltado para orar, agradecer a Deus? E algo está atrapalhando aquele momento em que nós estamos ali reunidos para adorar a Deus. Então, toda vez que eu faço uma visita, que eu vejo uma televisão ligada, aquilo me incomoda.
Porque naquele momento é um momento especial em que nós estamos juntos para adorar a Deus, agradecer a Deus, momento em que nós estamos voltados para Deus. E é fácil a gente exemplificar isso. Quando é que eu estou voltado realmente para Deus ou quando eu estou voltado para as coisas do mundo ou as coisas que estão ao meu redor? Isso é fácil de até de dar um exemplo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Não precisa dizer quem. Só pergunto uma coisa. Você viu que o jarro de flor que estava aqui na frente foi trocado? Vocês viram? Quem viu aí, levanta a mão. Você fala assim, eu. Né? Você não viu não, Átila? Você não viu não? Você viu que tá... Ah, você levantou? É? Quem não viu? Levanta a mão assim. Eu. Né? Muito bem. Quem viu? Né? E teve gente que não viu. Esse ato significa estar ligado em Deus, mais ou menos assim, ou não. Não estou dizendo que quem viu não estava ligado em Deus, não é isso. Mas é mais ou menos isso. Quando nós oferecemos a Deus alguma coisa, nós oferecemos a Deus por inteiro, e não em parte da nossa vida. É um exemplo, eu quis fazer uma coisa de propósito, né? Agora, quem viu e prestou atenção, vou fazer outra pergunta. Quem foi? Quem fez isso? Não podia passar impune, né? O Gaustinho, né? Agora um detalhe ainda mais. Ele estava com essa mesma roupa? Ih, estava ou não estava? Estava ou não estava? Hã? Não, né? Quem diz não? Isso aí. Qual a roupa que ele estava? Olha, as mulheres são observadoras, tá vendo? Cuidado aí, gosto. Estava com a camisa preta. Isso é atenção focada. É escura. Isso é escura. De noite todos os gatos são pardos. Mas veja bem, essa atenção, esse foco é um foco que deve ser destinado na hora da adoração para quem? Para Deus. Esse foco é o foco que nós precisamos destinar a Deus. Não interessa o que está acontecendo do lado. Interessa que você está olhando para Deus. Focado em Deus. E não nas coisas que nós fazemos. Sabe por quê? Porque quem é o ser adorado aqui? Deus. Você sabe, eu sei, nós sabemos. O problema é que muitas das vezes, e o pastor Russell Shedd, ele aborda isso no seu livro, muitas das vezes nós buscamos o foco para nós. Eu toco bem, eu canto bem, né? Entendeu como é que é o negócio? Eu vou entregar meu dízimo, faço questão que todo mundo me veja dando meu dízimo. Entendeu como é que é o negócio? O foco muda. É a televisão ligada. O foco está na televisão. Às vezes está vendo um jornal, está vendo uma novela, está vendo algum filme, sei lá o quê, e o foco saiu do lugar. Né? Algo está atrapalhando. A adoração, o louvor a Deus, tem que estar centrada única e exclusivamente em Deus e nos seus pequeninos detalhes. Em Deus. Esqueça o resto. E quando a gente esquece o resto, a gente tem nítida visão da pessoa gloriosa de Deus. Então, viver, adorar é uma vida, posso resumir assim, porque o pastor Russell Shedd assim define, ele ali ensina que a adoração é viver como uma postura digna, uma vida digna, voltada somente para Deus. Para que isso aconteça, são precisos três princípios. Três princípios. E temos mais, mas a Bíblia nos coloca aqui, eu só queria chamar a atenção dos irmãos para três. O primeiro está em 1 Coríntios 10, 31. Isso aqui são princípios fundamentais. Primeira coisa. Paulo diz assim quer o quê? Comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória
de Deus. Eu já dei um exemplo aqui, né? Alguns irmãos não estavam aqui na época, né? Até o arroz, quando você vai cozinhar, você tem que estar pensando em cozinhá-lo para quem? Para Deus. Quer comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, inclusive o arroz, façam tudo para a glória de Deus. Ah, pastor, não tem arroz lá em casa não. Tudo bem. Lá tem um carré. Lá tem um churrasco. Faça para a glória de Deus. Não é que ele vai sentar na tua mesa e pegar um prato junto com você e vai traçar aquela comida e depois no final vai, faltou um pouquinho de sal, ou tinha sal demais. Ele não vai fazer, não é isso não. É que todas as nossas ações devem ser motivos para glorificar a pessoa de Deus. Tudo. Qualquer outra coisa. Então, o que você pensar aí tem que ser para a glória de Deus. Isso já elimina uma situação muito grande, concorda comigo? Se eu falo, se eu penso, se eu bebo, se eu ando, se eu olho, se eu isso, se eu aquilo, tem que ser para a glória de Deus. Se você não consegue dizer que aquilo que você fez, pensou, falou, é para a glória de Deus, a tua adoração é zerada, nulo naquele momento. Segundo princípio está em Tiago 1:27. Olha o que Tiago fala lá na sua carta, nesse versículo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições e não deixar-se corromper pelo mundo. Vamos fazer uma paradinha rápida em religião e abrir um parênteses. A palavra religião ali não é essa que você usa hoje. A palavra religião, quando alguém te pergunta, qual é a tua religião? O que você vai dizer? Normalmente, protestante, né? Se você quiser ser mais específico, você vai dizer o quê? Crente, evangélico. Alguns até dizem, eu sou da igreja batista, da assembleia, da presbiteriana, da congregacional, adventista. Eu vou dizer assim, tem nada a ver com isso. A palavra religião não tem nada a ver com isso. A palavra religião aqui, ela tem um outro significado. Foi traduzido dessa forma porque fica até meio mais fácil de você, na hora de uma tradução, né? Às vezes acontece isso, né, irmã Marilene? Às vezes na tradução a gente tem que adaptar, porque não tem uma palavra exata que tem o mesmo sentido, né? Mas a palavra religião é que aquilo que você faz para. Aquilo que você faz para Deus, o nosso Pai, é o quê? Que inclusive ele diz que é aceita como pura e imaculada. Ora, o que eu faço para dá sentido de obra, né? De atividades, ações. Repare que concorda com o que o Paulo está falando. Façam tudo, ação. Então, o que ele quer dizer aqui para você? Para mim é o seguinte, tudo quanto você fizer para Deus e de forma pura e imaculada é. Aí ele coloca aqui, cuidar dos órfãos e das viúvas. Você vai dizer assim, então, isso aí é fácil. Vou cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas. Não é só isso também, não. Naquela época em que Tiago escreve, não tinha assistência social, não tinha orfanatos, não tinha esse negócio todo que pudesse ajudar aos mais necessitados. Aqui a ideia é ajudar aquele que precisa. Ajudar aquele que precisa. Né? É por isso que Jesus Cristo disse, olha, eu não conheço vocês não, porque quando eu estava preso, doente e tal, você nunca, o quê? Você me apareceu ali para dar um oi, pelo menos, para saber como eu estava. Não, ele não está pedindo obras, não é isso. É você entender que aquilo que você faz para Deus é trabalhar a tua vida, o teu dia a dia, para que você seja uma boa pessoa para com aqueles que estão ao seu lado e eles assim possam então ver quem você é.
Quem você é? Filho de Deus ou não? Quem você é? Um servo de Deus ou não? Quem você é? Parte do corpo de Cristo ou não? Quem você é? O mundo precisa ver isso em nós. Porque se não conseguir ver isto, ela perde sentido. E como isso vai acontecer? Repare que Tiago completa o seu versículo dizendo: e não se deixe corromper pelo mundo. Ou seja, não se deixe contaminar pelos padrões deste mundo. Não se deixe amoldar pelas ideias e pensamentos que este mundo sem Cristo tem para passar para você. Entendeu? Bateu, levou, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Já viu essa expressão? Né? Não deixa passar. E assim por diante. Essas atitudes são atitudes que demonstram que a sua adoração está longe do ideal. E terceiro princípio, Isaías 29, 13. O profeta Isaías, ele escreve uma coisa interessante aqui. O Senhor diz: este povo que se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos, ensinamentos por homens, ensinados por homens. Olha o que diz, repare, esse pessoal aí, que diz que me honra com a sua boca, glória a Deus, Senhor seja louvado, que Deus tal, aquele negócio todo, né? Estou dizendo que a frase é errada, não é isso. Mas muitos que chegam dizendo para Deus que estão adorando a Deus e mostram isso para você, eles estão adorando de boca para fora. Porque o seu coração está longe de quem? De Deus. Então não adianta a gente vir à igreja com aquela cara de santo, carregando a Bíblia, uns carregam a Bíblia, outros já é celular mesmo, né? Carrega o celularzinho e tal. E vão para a igreja com aquela roupa, né, de domingo, como o pessoal falava antigamente, né? Vou para a igreja, aí vai, nesse dia eu sou santo, o resto não. Não adianta, nem precisa vir, que Deus diz o seguinte: esse pessoal está longe de mim, o seu coração está longe de mim. Então não adianta a aparência, porque Deus olha o que está no nosso coração. E aí vem o salmista, no Salmo 24, versículos de 1 a 10, todo o Salmo, no Salmo 24, e especificamente no versículo 3, ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Vamos ler todo ele. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, ou tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Olha só a pergunta. Ou seja, quem poderá estar na presença de Deus? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde, olha o que eu estou te falando. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, no versículo 3, ele faz a pergunta: quem vai estar na presença desse grande homem? Desse grande ser? Desse Deus maravilhoso, todo-poderoso? Quem vai estar lá na frente? Quem vai estar? Aquele, no versículo 4, que tem suas mãos limpas e o coração puro. Aquele que não recorre a ídolos e nem tampouco jura por deuses falsos. Aqui você tem uma coisa linda e que Satanás tenta deturpar. Você já leu lá em Apocalipse que
aqueles que são do diabo, né? Tem a marca da besta, e diz a marca da besta que é na mão, né? Na testa. Você já viu isso lá no livro de Apocalipse? Pois é uma imitação exatamente desse versículo 3, que tem as suas mãos limpas. As mãos daqueles que servem a Satanás, a marca deles estão corrompidas, as atitudes dele, né? Pensam, cabeça, coração, pode ser, né? Que é muito antigamente falava-se coração como parte central do pensamento, e hoje a gente sabe que é a cabeça, a mente, que pensam, que maquinam, que elaboram, que servem com sabedoria, que servem a Deus com sabedoria e que nem juram falsamente. Lá no Apocalipse também a marca da besta é uma dessas. Esses vão louvar, servir a besta, vão clamar por ela. Então Satanás tenta trazer isso de uma forma bem sutil também para nossas igrejas, aliás, para as nossas igrejas, aonde a adoração perde o foco, aonde as nossas mãos, o nosso coração, aonde as nossas palavras estão longe de Deus. E achando que estamos adorando a Deus. Isso que não é pior. E Deus olha, e o primeiro texto que nós não lemos, eu pulei de propósito, e esqueci de avisar lá na mídia, desculpa aí, né? Quem está lá é a Bia? A minha sobrinha, não tem problema não. Então, pulei de propósito. Está lá em João capítulo 4, 23. Quando Deus se encontra com a mulher samaritana. Acho que todo mundo conhece esse texto. Conhece? Hã? E aquela mulher pergunta, mas como é que será isso, né? Como é que vamos adorar? Onde nós vamos adorar? Que negócio é esse? Eu sei que o Messias virá e vai explicar tudinho pra gente. Aí vem Jesus e fala para ela o quê? No entanto, está no versículo 24. 23, está certo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que Isso significa porque existe falsos, né? Quando ele fala verdadeiro é porque existe falso, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são o quê? O Pai procura. Se Deus procura, imagine como deve ser, né? Se Deus que conhece todas as coisas, que Deus que sabe tudo, que vê tudo e está procurando, isso significa que no meio de uma grande multidão, ele deve olhar assim, peraí, deixa eu ver. Ah, aquele lá atrás está adorando. Ah, aquele na frente está adorando. Acho que não tem mais ninguém não. Ah, não, tem mais um ali perdidinho lá atrás. Acho que deve ser assim. Por quê? Eu falo assim, brincando, mas sério. Porque se Deus procura é porque está difícil. Às vezes eu estava vendo algumas programações de algumas igrejas que às vezes eu gosto de observar e assistir, e vejo aquela multidão de pessoas, eu falei, será que estão todo mundo adorando a Deus ali? Com certeza não. A Bíblia me diz isso. Mas eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado com quem? Comigo. Não com os outros, estou preocupado comigo. Será que eu estou realmente adorando a Deus? Então, para que eu possa responder essa pergunta, 3 textos são importantes para nós agora. O primeiro texto está em 1 Crônicas 29, 14. Para que eu possa responder essa pergunta. Será que eu realmente estou diante de Deus como preciso estar? E como é que eu preciso estar diante de Deus? Eu preciso estar diante de Deus reconhecendo que eu sou totalmente dependente dele. Não é em parte, é totalmente dependente dele. Vejam lá, 1 Crônicas 29, 14. Olha o que diz aí. Provavelmente Esdras, que escreveu Crônicas, né, segundo os teólogos, né, que escreveram. Né? Uns até dizem que deve ter sido um dos levitas ou alguém assim. Mas o autor diz o seguinte: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Você entendeu o versículo? Quem sou eu? Quem sou eu? É a pergunta que ele fala. Quem é o meu povo? Quem? Afinal de contas, eu vou contribuir com generosidade com o quê?
com o que já é dele. Não é meu. Eu costumo dizer que tudo que você diz que é seu, não é. É de Deus. Hoje está nas tuas mãos. Seja tudo, inclusive teu corpo. Que um dia vai mudar. Se Deus não voltar antes, o teu corpo, desculpa a expressão, vai para debaixo da terra e aquilo vai ser desfeito e vai virar adubo. Para quem? Para quem? Isso aí, falou bonito para as minhocas. Alimento para os animaizinhos. Então, nem você, teu corpo é teu. Vai virar alimento para os bichos. E agora? Como é que a gente pode dizer a Deus que podemos dar alguma coisa para Ele que é nosso? Não tem nada que nós possamos dar para Ele. Quem sou eu? Então, veja, se foi Ezra que escreveu, ele está dizendo assim, eu preciso reconhecer para adorar a Deus que eu dependo totalmente da pessoa de Deus. Totalmente. Existe uma frase aí que você deve conhecer, né? Você sem Deus é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Já viu? É mais ou menos assim a frase, né? Você sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo Deus. A minha adoração, se eu realmente estou adorando a Deus como devo adorar, eu preciso reconhecer que para estar diante dele, eu preciso depender dele totalmente. Isso é importante. Segundo texto que vai nos ajudar a responder se é que eu estou adorando a Deus mesmo. Sai Mateus capítulo 5, versículo 4. No Sermão da Montanha, quando Cristo está começando a proferir aquele grande sermão maravilhoso, né? Capítulo 4, capítulo 5, versículos, capítulo 6, capítulo 7, depois vocês leem. Ele diz assim, bem-aventurado, ou seja, muitíssimo feliz, extremamente feliz, quem? Os que choram, pois serão consolados. Em outra versão, se eu não anotei errado, é puros de coração. Vê aí, se eu anotei errado aí. Quem está com a Bíblia aí? Né? Mateus 5, 4. Se não for Mateus 5, 4, é o outro versículo? Eu devo ter trocado então aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Versículo 8, versículo 8. Obrigado. Felizes os que têm o coração puro, isso aí. Bem-aventurados, extremamente felizes os puros de coração. Obrigado, tem que corrigir aqui, senão fica falho, fica feio. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração. Também coração simples. Quem pode dizer mais alguma coisa de puro? Também, mas esse aí já é outro versículo. Né? Mas puro, quero saber puro. Sem maldade também. Também. É uma vez. Vamos botar nossa ideia aqui para funcionar, nossa criatividade, eu sei que vocês são bons nisso. Né? Eu podia ter feito isso hoje também, mas eu nem pensei. Há bom tempo atrás, numa igreja, eu acho que a Alessandra deve lembrar disso. Eu gosto de deve lembrar. Muito tempo atrás, numa igreja, eu botei 3 garrafas de água na frente. Você lembra disso? Vai pensando aí. 3 garrafas. Primeiro com rótulo, água filtrada. Acho que eu já falei isso aqui, não falei? Já falei. Então eu vou repetir, porque tem gente que não ouviu. Primeiro vidro, água filtrada. Segundo vidro, com um rótulo dito assim, água de vaso sanitário. Depois da descarga, tá, gente? Branquinho. E o terceiro, água de esgoto. Fiz questão de pegar a água do esgoto. Botei um copo na mesa e falei assim, eu preciso de um voluntário. Aí veio uma pessoa, chegou e perguntou, escolhe uma das 3 e bebe. Claro. E se não soubesse, eu não deixaria beber o resto. Eu não sou maluco. Vai que eu seja processado. Aí a pessoa veio, leu
pegou a água filtrada e bebeu. Aí eu perguntei, por que você não bebeu a água do vaso sanitário? Ah, pastor, peraí, a água do vaso sanitário. Por que você não bebeu? É porque a água está contaminada. Ah, está contaminada. Mas parece que está contaminada? Não. Parecido com a água filtrada? É. E por que você não bebeu água de esgoto? Ah, está totalmente suja. Essa está claro, né? A vida espiritual é exatamente a mesma coisa para com Deus. Você tem que entender que o teu coração, Deus só aceita se estiver puro, limpo, isentos de contaminação. Deus não precisa de rótulo, porque Ele conhece os nossos corações. E Ele olha para você e olha para o seu coração e diz, esse coração está contaminado, mesmo com todas as aparências de puro. Ele não aceita. Se nós sabemos escolher o que é bom para nós, muito mais Deus. Por isso Deus procura, porque Ele olha para os nossos corações e mesmo eu posso estar com o meu coração num determinado momento contaminado. Vou adorar a Deus e Deus não vai aceitar. Eu não estou isento a isso, ninguém está isento a isso. Por isso nós precisamos buscar responder que para estar diante de Deus, adorando a Deus, eu preciso reconhecer que os meus pecados têm que ser perdoados. E quem não peca? Se você disser que não peca, já pecou, porque acabou de dizer uma baita de uma mentira. Precisamos, esse é um processo, esse processo chama-se santificação, é um processo em que todos os dias você precisa, ali bonitinho, estar, para que todos os dias você esteja sendo limpo e purificado, até chegar, eu costumo falar, o que a Bíblia fala, a estatura de varão perfeito. Detalhes. São pequenos detalhes. O Glaucio trocou de camisa. Pequeno detalhe. Faz diferença isso? Camisa preta, azul marinho, vermelha, branca. Bonitas, né? Preta. Faz diferença isso? Não faz. Mas são detalhes. Que não digo roupas, mas eu digo coração. Detalhes que para Deus são importantes e nós precisamos conhecê-los para que quando eu chegar diante de Deus, o meu coração deve estar limpo. Tem um salmo que diz, né? Lindo esse salmo, eu poderia ter trazido para lê-lo, né? Guarda o teu pé. No Velho Testamento era o templo. Hoje não é o salão, isso aqui não é o templo do Senhor. O templo do Senhor é você e eu, somos nós. Isso aqui é uma casa que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas então, quando eu vou estar na presença de Deus e Deus está em mim, o que tem que fazer eu? O que eu preciso fazer? Guardar o quê? O meu pé. Não é o pé físico, não, porque naquela época o pé era considerado, e até hoje naqueles povos, né, imundo, contaminado pelo pecado. Por isso aquela cerimônia que Jesus Cristo lava os pés dos seus apóstolos, né? Ele está ali mostrando ali a purificação que deve acontecer em nossos corações. Então todos os dias precisamos pedir a Deus que purifique o meu coração. Precisamos se queremos adorar a Deus. E por último, para encerrar, o Salmo 95. O Salmo de número 95, o salmista, né, versículos de 1 a 11, ele coloca algumas coisas interessantes para nós. Olha só, a primeira expressão que ele diz para você e para mim, Salmo de número 95. Não. Ele começa assim, venham, é logo uma exclamação logo no início, né? Venham. Venham fazer o quê? Cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo como cânticos de louvor. 3.
pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. De novo diz o salmista: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Agora preste atenção no finalzinho desse versículo. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Agora, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, versículo 8, não endureçam o coração. Aí faz uma comparação. Como lá em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei, diz Deus, irado contra esta geração. E disse, agora, eles são um povo cujo coração se desvia. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está falando de que povo? O povo de Israel. O povo de Israel era conhecido como povo de Deus, nação santa, povo de Deus. Mas, no entanto, aquele povo, durante 40 anos, deixaram eles bem claro para Deus que eles eram um povo de coração, o quê? Lemos aí. Um coração duro, ingrato. A palavra hebraica aqui para duro e ingrato pode ser traduzida como um povo de coração sem rumo, um povo de coração errante, um povo de coração transviado. Olha que coisa pesada, né? Olha que coisa pesada. E além disso, de coração assim eram, eles não reconheceram o caminho do Senhor. E hoje Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, em outras palavras, ele está dizendo para você e para mim, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está dizendo o seguinte, muito bem, você já viu como é que se pode adorar a Deus? Então agora pare e pense, reflita. Você só vai conseguir estar diante de Deus se, somente se, você reconhecer que é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. Você precisa estar limpo. E o que limpa o nosso coração não é a religiosidade, não são as boas obras, não são o estar como membro de uma determinada igreja, seja essa ou seja aquela, não é estar ali cumprindo com as exigências e as obrigações religiosas, não, não. É simplesmente o sangue de Jesus Cristo que purifica todo o meu coração de todo o pecado. Então isso é importante, importantíssimo pensarmos, para que então, quando o meu coração, não mais de pedra, mas de carne, assim eu possa adorar a Deus. Foco nos detalhes, como fizemos agora há pouco, não é, Glaucinho? Foco nos detalhes. Quem fez? O que fez? Qual a roupa? Detalhes. Poucos perceberam os pequenos detalhes, poucos, né? Mas alguns perceberam, de preferência as mulheres foram isso, né? Mas na vida espiritual não tem mulher e não tem homem, todo mundo igual. Então todos nós precisamos ter foco nos detalhes de Cristo, de Deus. Quem estará lá no seu alto monte? Quem estará na presença, diz o salmista, de Deus? Aquele que tem suas mãos a serviço de Deus, puro, limpo.
e coração no Senhor, puro, limpo, e que confia inteiramente em Deus e não busca em outros lugares. Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa nos ajudar, porque precisamos ou não precisamos? O que você acha? Precisamos da ajuda de Deus, porque Satanás, como eu falei, ele tenta nos iludir de todas as formas possíveis, para que a nossa adoração pareça ser uma adoração que agrade a Deus, mas que bem na verdade estão nos afastando mais de Deus. Precisamos de sabedoria. Amém? Vamos orar? Irmão Léo, vem até aqui à frente, irmão Léo. Nos eleva a Deus uma palavra de oração, pedindo a Deus que complete em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer através do seu Santo Espírito, né, que é entender e praticar a palavra de Deus. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, meu Senhor, pela oportunidade que temos de estar nesse momento reunido, ouvindo a sua voz através do pastor Denilson. Perdoa, meu Senhor, nossos pecados. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço que continue falando aos nossos corações e o Senhor possa estar purificando-nos, meu Senhor, de todas as imundícias do mundo, tirando toda a maldade, toda a crueldade, tudo aquilo que não provém de Ti e de nossos corações. Faça resplandecer o Seu rosto em cada um de nós, meu Senhor, para que possamos continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo, assim como o Senhor nos determina. Perdoa, meu Senhor, nossos pecados. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão desta congregação e de cada irmão em todas as igrejas espalhadas aqui no mundo. Meu Senhor, continue conosco, fortaleça-nos, meu Senhor, e reveste-nos com o seu poder, e para que nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem proposto em nossos corações. Muito obrigado por tudo. Dai-nos uma boa semana, meu Senhor, e continua nos abençoando conforme a sua vontade. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor, né? Que com tanta clareza nos falou sobre a verdadeira adoração, o que é realmente adorar o nosso Deus. E eu te convido neste momento a se colocar de pé para cantarmos o último hino da noite, né? Com os nossos corações voltados para o nosso Deus, adorando a Ele que é digno de toda honra e todo louvor.
Em todo tempo? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e eu vou dar alguns avisos rapidamente.